Olá, muito bem, esse é o TV Blues Podcast e hoje recebendo uma visita especial, convidado que nós temos muito prazer, né, em ter aqui no nosso estúdio, conversar um pouco com a gente sobre a armação dos buses, sobre turismo, sobre a área empresarial, e é alguém extremamente qualificado para isso, né? A gente está aqui com o Thomas Weber. Thomas, que é empresário, né, do setor hoteleiro, né, também a área gastronômica, relacionado muito intimamente com o turismo, né, Thomas? Muito bem-vindo, muito obrigado. Thomas, você veio para o Brasil, né, há alguns anos, né? É um morador aqui do Brasil e da Península, Armação dos Búzios. Bom, Thomas, eu fiz aqui também já, né, uma breve apresentação da sua pessoa. Você fica à vontade para falar um pouco de você e contar para a gente como é que aconteceu para você deixar a Alemanha e vir para a Armação dos Búzios aqui no Brasil. Olá, Renato, prazer estar aqui com vocês. Sabe que foi uma decisão que não foi minha, né? Foi dos meus pais. Meus pais vieram ao Brasil em 59, aí meus irmãos nasceram em Vitória, são capixabas, e aí em 64 houve a Revolução, meus pais acharam tudo muito inseguro, voltaram para a Alemanha e eu nasci lá. E em 66, nasci em 65, em 66 falaram assim, esse negócio de siderurgia, que era o ramo de atividade do meu pai, na Europa não tem futuro, porque lá está tudo muito construído, né? A reconstrução pós-guerra já estava finalizando praticamente, né? E aí ele falou assim, não, tem um convite aqui no Brasil, o país é o país do futuro, então volto para o Brasil. Aí voltou para o Brasil, no caso voltou para São Paulo, aí eu fui criado, assim, meus primeiros anos em São Paulo, estudei lá no Colégio Alemão, Porto Seguro. Em 80, por motivo de trabalho também, nós mudamos para o Rio, mas eu antes, em 78, vim a primeira vez a Búzios e fiquei absolutamente enlouquecido, né? Eu era moleque, aliás, tem uma cena muito engraçada que eu adoro contar. Meus irmãos faziam um windsurf, né? Que é aquela prancha grande com uma vela, né? E a gente estava hospedado lá na Pousada Hibiscos, lá nos Ossos, que era do Castejar, no Quarto Laranja, não esqueço nunca. E aí um belo dia, estávamos ali na praia dos Ossos, meu irmão em cima da vela, velejando ali, eu da praia olhando, de repente apareceram lá umas barbatanas, né? Aí todo mundo começou a gritar, tubarão, 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 e meu irmão Plat, obviamente, caiu dentro d'água, se fosse tubarão, tinha morrido, eram só golfinhos, né? Foi a minha primeira impressão, assim, de Búzios, muito marcante. Mas assim, os Ossos, o centro era lá, né? O centro acontecia nos Ossos, no Rua das Pedras, aquilo praticamente não se frequentava, não existia, né? Nessa oportunidade eu conheci várias outras praias, né? João Fernandes era uma aventura para ir para João Fernandes, porque não tinha rua, era uma picada, né? Então era difícil chegar ali em João Fernandes, Ferradura e outras praias que eu conheci na oportunidade. E aí em 81 acabou surgindo uma possibilidade de meus pais, junto com amigos, né, comprarem uma sociedade numa pousada. E aí, a partir de 82, eu me apaixonei pela hotelaria. Eu já era meio enlouquecido por hotelaria. E aí eu fiquei responsável pela pousada. Fiquei aqui até 82, aí fui para a Alemanha estudar hotelaria e voltei no final dos anos 80. Depois sempre vim nas férias, né? Mas no final dos anos 80 eu voltei a Búzios, já bastante decidido a ficar por aqui. Certo. Então, desde a década de 80, você é atuante profissionalmente no setor hoteleiro, no setor de turismo, né? Sim. E, Thomas, você tem também uma passagem pela administração pública. Você pode falar um pouco dessa experiência? Claro. Nesses anos a gente fez muita coisa, né? Eu acho que, assim, os momentos mais marcantes, né, foram, com toda certeza, a fundação, né, da Associação de Hotéis, que foi em 88, e é uma entidade que está aí trabalhando até hoje, muito atuante, defendendo a categoria, né? Tivemos a Associação Comercial, que foi fundada em 93,
Depois trabalhamos muito para a emancipação, foi assim uma luta árdua, inclusive que me deu o primeiro conhecimento assim mais próximo com alguns políticos, né? Que depois eu vi como é importante ter boas relações com políticos influentes, principalmente na capital, em Brasília, né? Então, nessa época, eu estava muito ligado já ao governador Marcelo Alencar, que era o governador do estado. Tive sempre uma boa relação com a empresa Turismo, né, que na época não existia a Secretaria Estadual de Turismo, existia só a Turisrio. Então, eu já tinha uma frequência de ir toda semana lá na Turisrio, na capital, pedir algum apoio para o turismo do então distrito de Búzios, né? E aí surgiu essa possibilidade da emancipação. Aí conseguimos, né, finalmente emancipar, e eu continuei assim atuando muito, fazendo, a partir da emancipação, fundamos o Sindicato Patronal, o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e similares. Fundamos também o Búzios Convention Bureau, que é uma entidade muito agradável, porque é uma entidade que tem como finalidade só captar congressos, eventos e turistas. Então é uma entidade que não existe pauta negativa, é só pauta positiva, só coisa boa. Vamos captar, vamos para o evento, vamos fazer uma feira, vamos fazer um novo filme, vamos fazer um trabalho nas redes sociais. Então é uma entidade muito agradável realmente de atuação. E o Sindicato Patronal, né, que eu estou presidente licenciado, que é uma entidade que cuida da parte jurídico-trabalhista, né, e faz curso de qualificação, não é? Bom, e por aí foram caminhando, né, fomos caminhando, eu sempre muito atuante com prefeitos, né, inicialmente prefeitos de Cabo Frio, né, Aleio Correia, Ivo Saldanha, Zé Bonifácio, e depois da emancipação, obviamente acompanhando a prefeitura aqui de Búzios, né, sempre muito próximo, vendo o que estava acontecendo e o que a gente podia sugerir para melhorar, né. Tivemos um momento muito marcante, que foi a confecção do plano diretor, aliás, antes, o plano estratégico de Búzios, foi antes da emancipação, fizemos um plano estratégico que, na realidade, era a essência de um plano diretor, não é? Aí depois, 2003, 2004, 2005 e finalmente em 2006 foi aprovado o plano diretor de Búzios, que a gente também teve assim, uma participação muito frequente, não é? Inclusive interferindo em alguns artigos ali para tentar diminuir um pouco o impacto da especulação imobiliária no município de Búzios, né, que sempre foi um dos grandes riscos, né, a questão de você ter prédios construídos aqui, ou de você ter um excesso de ocupação, né, então houve muito essa preocupação no plano diretor, que eu sei que não funcionou a contento em todos os seus artigos, mas eu acredito que tenha ajudado bastante, tanto que se você avalia Búzios e todo o interior do estado do Rio de Janeiro, eu acho que Búzios realmente é um município absolutamente privilegiado, né, por sua manutenção, apesar, né, repito, de alguns erros, né, de alguns deslizes, mas mesmo assim Búzios ainda é um lugar absolutamente especial. É verdade, realmente Búzios é um caso ímpar, né, no estado do Rio, embora a gente tenha alguns locais semelhantes, né, a gente pode falar de Angra, né, Paraty, tem uma semelhança, mas realmente, assim, né, na região dos lagos é um caso ímpar, né? Sim. E com certeza você falou da secretaria, né, do turismo, né? Como que hoje, na sua visão, ou de uns anos para cá, essas mudanças, esses desenvolvimentos, quais ações que você julga que são aí mais importantes tomadas e que poderiam ser tomadas, já tomadas e que poderiam ser tomadas futuramente pela Secretaria de Turismo? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa ter clareza, né, o que é o turismo, né, e o que está envolvido no turismo, né, porque muitas pessoas pensam que o turismo é só para hotel, para restaurante, para bar, para empresa de translado. Poxa, e não é justamente isso, né? A atividade turística, ela envolve, de uma forma direta e indireta, mais de 52 atividades, não é? E se você pensar bem, você vai notar que tudo pode girar melhor se o turismo estiver funcionando bem. Aí eu estou falando do marceneiro, eu estou falando do pintor, estou falando do pedreiro, estou falando do arquiteto, do engenheiro,
né, do cozinheiro, do frentista, do borracheiro, né? Se o turismo estiver funcionando, tudo passa a funcionar melhor, né? Porque a população vai ter mais recursos no bolso, então o açougueiro vai vender mais, não vai vender só para o hotel, para o restaurante, vai vender mais também para os colaboradores que ganham o seu salário, né, e vão ali no mercado gastar o seu rico dinheirinho. Então, isso é o turismo, né? É uma forma assim que a gente tem que ver muito maior do que só quem está diretamente ligado a essa economia, né? E a gente tem que ter a clareza também de que o turismo ele só funciona se a cidade estiver boa para o morador. Não é? Se a cidade não estiver boa para o morador, para o turismo não vai servir nunca. Não é? A cidade tem que ser boa para nós que moramos aqui. E para ela ser boa para nós que moramos aqui, nós precisamos de infraestrutura, nós precisamos da nossa cultura preservada, nós precisamos do meio ambiente preservado, nós precisamos de segurança. Não é? Basicamente, esses são os alicerces, né, para o turismo funcionar. Não é? E aí vem várias outras coisas que precisam ser feitas, não é? Que você precisa ter uma diversificação para você fugir dessa questão, né, de trabalhar fortemente até com um excesso de ocupação na alta temporada, que é dezembro, janeiro, fevereiro, às vezes até março, né, e o restante do ano você ter um movimento muito aquém do que você poderia atender. Não é? Isso você consegue mudar fazendo algumas ações coordenadas, na minha opinião, pela Secretaria de Turismo, mas em que toda a sociedade tem que estar envolvida, né? A gente está há alguns anos falando que você tem a alta temporada e a partir de abril você tem a melhor temporada, até novembro. Por que melhor? Porque o trânsito é melhor, o clima é melhor, o atendimento é melhor, os preços são melhores, é melhor para você frequentar as praias, é tudo melhor, não é? Chove, mês de maio, pouquíssima chuva, mês de abril não choveu, não é? Então, o clima é extraordinário, a temperatura é agradável, então o turismo precisa muito disso, e a gente, para diversificar, a gente precisa incentivar, não é? Novas vertentes do turismo, porque hoje a gente trabalha basicamente o turismo sol-praia, não é? Trabalhamos também alguma coisa do turismo esportivo, não é? Que já tivemos momentos de grande disputas aqui, esportivas, né? Onde Búzios é a capital da vela do estado do Rio de Janeiro, né? E agora também é a capital da canoa havaiana, não é? Então nós já tivemos anos em que tínhamos muitos eventos esportivos importantes, inclusive mundiais, regatas, não é? Perdemos um pouco isso, não é? E precisamos recuperar, porque o turismo esportivo, ele é um turismo que vem independente de temperatura, de que mês do ano, entendeu? A pessoa que vem competir, não é? Ela vai vir, não é? Ela vai vir, como também um turismo cultural, não é? Um turismo de casamento, não é? O turismo de casamento, faça sol, faça chuva, a pessoa que foi convidada e vai casar, não é? O casamento vai rolar, entendeu? Vai acontecer. Então, são nichos de mercado super importantes, turismo religioso, turismo da contemplação, né? Eu vi hoje uma matéria muito simpática aqui de Cabo Frio, que ele está lá trabalhando a questão do mico-leão dourado. Então, um grupo de chineses que vieram a Cabo Frio para ver o mico-leão dourado. Poxa, é um espetáculo, né? Então, isso é o turismo de contemplação, e a gente tem orquídeas, a gente tem bromélias, a gente tem tantas coisas espetaculares para mostrar, na Serra das Emerências, Mangue de Pedra, a gente tem muita coisa linda para mostrar, né? Então a gente precisa ativar várias outras vertentes aí no turismo, né? E para que isso aconteça, a gente precisa do envolvimento, e isso se faz via Secretaria de Turismo e outras secretarias, de envolver a sociedade, não é? Não adianta o poder público chegar e tentar impor alguma coisa. Não, tem que envolver a sociedade, tem que encantar a sociedade com as ações que podem ser tomadas, e aí quando a pessoa, o morador ou o empresário, né, a pessoa quando estiver animada, quando estiver realmente estimulada, ela vai trabalhar com muito prazer e vai trabalhar como nunca se imaginou, não é? Vai se divertir, inclusive, fazendo aquela atividade. Você sabe que outro dia eu estava numa palestra, e aí um consultor do Sebrae, aliás, o Sebrae é sempre muito parceiro nosso, sempre foi muito parceiro, o Flávio Gueiros, ele falou assim que no turismo sempre se comete um erro enorme, que quando a pessoa chega no hotel,
Aí, muitas vezes, o recepcionista, o atendente, fala assim, não, o senhor sinta-se em casa. Poxa, é a pior coisa que você pode falar para o turista, porque o turista não quer se sentir em casa. Ele justamente está saindo da casa para ter uma experiência diferente. Então ele não quer se sentir em casa, ele quer se sentir fora de casa. Verdade. Ele quer viver a nossa cultura, ele quer ter a nossa experiência, ele quer saber como é que nós vivemos, o que nós temos na nossa geografia, na nossa natureza, o que nós temos nas nossas praias, o que nós temos na nossa cultura, na nossa história. Por isso é tão importante manter a história. Eu fiquei super contente agora, essa semana, que houveram lá alguns projetos de lei na Câmara de Vereadores de tombamento de imóveis. É uma coisa que, poxa, a gente vem falando e cobrando há muito tempo. Inclusive está no plano diretor, e nunca foi levado à frente. O tombamento de alguns imóveis, que é fundamental que sejam tombados para que sejam preservados. Senão, quando a gente perder a história é muito ruim, a gente não pode perder, muito pelo contrário, a gente precisa trabalhar para preservar e caprichá-la e contar a história bem contada. Porque Búzios tem muito mais do que Brigitte Bardot, pelo amor de Deus. Antes de Brigitte Bardot, Búzios já era maravilhoso, já era espetacular. Aliás, desde Brigitte, a gente tem até desandado um pouco em relação às nossas belezas. Pois é, cara. Realmente, a preservação é importantíssima. O tombamento de imóveis está, claro, totalmente ligado com essa preservação das características, da história. Sim. E uma coisa que é, assim, triste, quando a gente vê determinadas partes, determinadas características da cidade sendo totalmente transformada, E aí eu morei aqui em Búzios quando criança, quando bem pequeno. Foi uma passagem rápida, mas foi suficiente para eu me apaixonar por aqui, Eu nasci no Nordeste, mas meus pais vieram para o Rio de Janeiro quando eu era bebê ainda. E aí, durante alguns anos da minha infância, quer dizer, não foi durante alguns anos, um ano, mais ou menos, da minha infância, a gente esteve por aqui, E foi suficiente para eu me apaixonar por aqui. Eu me considero buziano, Porque Sim. Eu tenho essa memória, de quando andava, assim, pelas trilhas e chegava na praia, De vez em quando vem uns flashes, assim. E isso é muito, forte, fica muito marcado na gente, E mesmo depois de indo morar em outros lugares, eu vim aqui sempre visitar, eu sempre adorei Búzios, Tem 2 lugares na região dos lagos que eu amo, que é Búzios e Saquarema. Eu gosto dos outros lugares, mas esses 2 lugares, assim, quando eu chego, eu me sinto, em casa. Só que no melhor sentido dessa sensação. E assim, mesmo não tendo pego aquela parte mais antiga da cidade, eu estou falando de quando eu era criança, isso era anos 90, no final de 80, anos 90. Então, assim, mesmo não tendo pego a parte mais antiga mesmo da cidade, eu lembro de características que a cidade tinha que mudaram muito, nessas últimas décadas, Isso tem esse impacto, assim, A gente sente uma saudade, Era daquele jeito, não é mais. Você falou do turismo esportivo. Sim. Uma dúvida minha, o turismo esportivo, ele é a mesma coisa que o turismo de aventura ou são 2 coisas que são não, o turismo é sempre um limite, entre as duas, O turismo aventura, ele é um turismo esportivo, porém perigoso, Então a aventura é você se aventurar mesmo, digamos, você fazer um rafting, Você fazer um rafting num rio com uma queda acentuada, é turismo aventura, É esporte? É um esporte, mas é por aí, a diferença é por aí. Agora, dentro do turismo esportivo tem muita coisa para a gente fazer, Dentro do turismo ambiental tem muita coisa. A gente tem, você imagina só, a gente tem quantas lagoas em Búzios, maravilhosas, que poderiam estar trabalhadas, poderiam ser urbanizadas no bom sentido, quer dizer, o que você precisa numa lagoa? Você precisa da preservação, da limpeza, de repente uma calçada, e tal, e pronto, iluminação para poder frequentar à noite, obviamente sempre com a cautela ambiental. E imagina, você tem aí umas 12, 15 lagoas que podem ser aproveitadas turisticamente, Você tem essa coisa, por exemplo, da bandeira azul, que é um trabalho que a gente vem correndo atrás. As nossas primeiras reuniões foram no governo Toninho Branco, então foi 2005, 2006, foram nossas primeiras reuniões com o pessoal da bandeira azul. E finalmente agora, 2, 3 anos atrás, que essa coisa embalou, já temos
2 praias certificadas, né? E agora tentando mais 2, né? No caso Tucuns e Tartaruga, não é, que estão agora já em processo bem adiantado. Quais são as exigências? Uma outra curiosidade minha, que eu acredito que seja curiosidade de muita gente. Quais são as exigências para uma praia ser bandeira azul? A bandeira azul é um selo, né, uma certificação que é dada por uma instituição sem fins lucrativos, uma ONG e tal. Mas ela é uma certificação social e ambiental. Para você ter ideia, a Praia do Peró, por exemplo, que é uma praia lindíssima, né? Você tem uma área, olhando para o mar do lado direito, que tem várias construções, tem uns apart-hotéis, tem alguns hotéis, casas, condomínios já antigos, tem quiosques e tal. Esta parte foi recuperada e certificada. Toda a parte preservada do Peró não tem certificação. Tá? Então, o que é a bandeira azul? A bandeira azul, na realidade, é fazer a recuperação de uma área degradada dentro de um monte de critérios. São, acho que 40, 38 critérios. Não é? Que você tem até análise de areia, análise de água, não é? Tantos tempos, tem que ser 2 institutos fazendo esse acompanhamento durante X meses e tal. Além disso, você tem a responsabilidade social. Então, se você tem, por exemplo, quiosques, se você tem ambulantes, né? Essa parte precisa ser resolvida, ela precisa ser trabalhada de forma socialmente responsável. Não é? Você tem que ter acessibilidade, uma série de critérios, tem que ter banheiro e por aí vamos. Né? São um monte de critérios. E o fato de se ter a conquista, né, da bandeira azul, você entra numa divulgação ambientalmente muito correta e muito admirada. Né? Então existem pessoas que olham, né, e pegam lá a listagem das praias que tem certificado de bandeira azul, porque são as praias que elas vão frequentar. Essa certificação é internacional? É internacional. É uma ONG, se eu não me engano, é espanhola. Se eu não me engano, ela é espanhola. Na Europa, isso começou na Europa muitos anos atrás, né, e tem crescido bastante. E é uma certificação que não é só para praias, ela pode ser também para outros equipamentos turísticos. Entendi. Então, poderia-se trabalhar bem isso aí. Mas existem várias outras coisas, né, que eu acredito que a gente poderia estar trabalhando de uma forma mais responsável, né, para amenizar até essa questão, por exemplo, né, do calendário de eventos. Né? O calendário de eventos é importante, é importantíssimo, né? Mas mais do que termos os eventos, nós precisamos ter conhecimento com bastante antecedência desses eventos. Né? Então, assim, por exemplo, vamos ter o Festival Gastronômico, beleza. Festival Gastronômico, a gente precisa começar a divulgar o Festival Gastronômico 2 meses antes, não é? Para efetivamente aquelas pessoas que têm interesse em vir para o Festival Gastronômico em Búzios, para elas saberem que pratos vão ser oferecidos, em quais restaurantes, qual é o roteiro que a pessoa vai fazer e tal, para ela ficar efetivamente encantada. Então, 2 meses antes, esse material tem que estar pronto. Não é? Um exemplo disso é o Wine, que é um evento que vai acontecer agora pela 3ª ou 4ª vez. Ele já está sendo divulgado há 2 meses. Não é? Então, isso traz um retorno. Sabe, você ter um evento na cidade sem falar para ninguém, sabe, é bom para o morador e é um encanto para o turista que está aqui. Não é? Mas a gente precisa melhorar essa comunicação, a gente precisa de antecedência. É como obras públicas. Eu me lembro, com muita tristeza, de uma reforma que foi feita há alguns anos atrás, deve fazer uns 6, 7, 8 anos, na Praça Santos Dumont. A obra começou dia 4 ou 5 de setembro, né, do ano lá qualquer. E simplesmente começou sem ninguém tomar conhecimento. Os moradores não sabiam, o comércio não sabia, as pousadas não sabiam. Nossa. E dia 7 de setembro era feriado, era o primeiro feriado de impacto daquele ano. Poxa, e os hotéis, os moradores acordaram com a rua esburacada, quer dizer, sem paralelo, né, com um trator trabalhando e tal. Aí as pousadas começaram a me ligar, falaram: Thomas, pelo amor de Deus, o que eu vou falar para meus hóspedes? Eu estou com a pousada lotada, toda reservada, e o hóspede não vai poder chegar com o carro aqui, ele não vai nem conseguir descarregar a mala aqui, porque a rua está em obra e eu não sabia. A falta de comunicação é um terror, sabe? É um problema muito sério. E é um problema sério. Você vê, por exemplo, nessa reforma que foi feita do centro de Búzios, né? Então trocaram lá, retiraram os paralelos e colocaram o intertravado. A obra em si,
ela era muito necessária. O centro de Búzios não recebe um investimento de peso desde o início dos anos 90, ou meados dos anos 90, quando se calçaram as principais ruas. Então nós tínhamos problemas de ligação clandestina de esgoto, nós tínhamos problemas ali de tubulações entupidas e muito antigas, de água pluvial. Então aquilo precisava ser resolvido efetivamente. Agora, uma pena que não se aproveitou para já deixar a tubulação para descer o cabeamento elétrico e de telefonia. Tinha que ter, mesmo que não descesse o cabeamento, mas pelo menos deixasse a tubulação, deixasse a previsão. Ia custar muito pouco já deixar o tubo lá embaixo da terra. Não ia precisar abrir mais, já deixaria pronto. Depois tem outro equívoco que se fala muito aí, fala assim, não, porque os moradores do centro foram consultados. Primeiro que eles não foram consultados. Houve uma enquete por Instagram, Facebook, essas coisas, que não vale nada. Isso não vale nada. Isso aí é praticamente uma amostragem que não tem validade. Na minha opinião, não tem validade. Mas a gente tem que ter clareza que o centro de Búzios, ele não é pertencente aos moradores, que ali residem, ou aos comércios dali. O centro de Búzios é o centro do município, é o centro de todos nós. Então, lá estão os principais bancos, lá estão os principais comércios, as moradias mais tradicionais e tal. Então, precisa haver um carinho muito especial antes de você fazer uma reforma dessa, e que está dando problema. Está dando problema porque os moradores e os comerciantes estão absolutamente insatisfeitos com o centro fechado, de forma que eles não foram consultados, então, de repente, fechou tudo e tal, e está adormecendo. E a gente vê exemplos no Brasil de como você pode trabalhar mal uma situação assim de planejamento. Você vê aqui a 200 e poucos quilômetros, que é o centro do Rio de Janeiro. Houve um equívoco de planejamento ali brutal. O centro do Rio de Janeiro tem a melhor infraestrutura urbana, você tem metrô, você tem ônibus, você tem telefonia, gás encanado, ruas maravilhosas, teatros, museus, escolas, hospitais, pronto-socorro. Você tem toda a infraestrutura. E só funciona das 7 da manhã às 7 da noite. Das 7 da noite às 7 da manhã, fica o mendigo, catador de papel, entendeu? Criminoso, E a pessoa que estava trabalhando durante as 12 horas ali do dia, essa pessoa se locomove para algum bairro para dormir. Então, gerou do poder público a obrigação de fazer uma nova estrutura em um outro local. Então, são praticamente duas estruturas. Então, a estrutura do centro ficou sendo usada durante 12 horas e a estrutura paralela a essa, que de residência da pessoa, vai ser usada por 12 horas. E a prefeitura vai ter que fazer tudo de novo. Calçar a rua, botar água, esgoto, energia elétrica, gás, telefonia, cemitério, hospital. Poxa, é uma estrutura de cidade dobrada. É um desenvolvimento equivocado. E aí você vê que o Rio de Janeiro, porque ele, por lei, ele foi proibido ele ser residencial, por lei. Você não podia morar mais no centro do Rio de Janeiro. Aí deu esse desequilíbrio nos últimos 40 anos e se transformou num cemitério, efetivamente. Então, hoje, o Rio de Janeiro, o centro do Rio de Janeiro está morto. E esse mesmo fenômeno pode acontecer no centro de Búzios se não houver um mix entre moradores e comércio. Você tem que ter essas duas situações, Eu vejo um exemplo muito interessante, é a Turíbio de Faria, porque você tem a Rua das Pedras, que praticamente é uma praça de alimentação, com algumas lojas, porque ela funciona das 4 da tarde às 2 da manhã. Ela tem poucas horas de funcionamento. Já a Turíbio de Faria é uma rua que tem moradia, você tem padaria, você tem açougue, você tem restaurante, você tem boutique. É uma rua que funciona comercialmente 20 horas. Então, o ponto comercial na Turíbio de Faria, eu acharia bem mais interessante, porque ele justamente, você tem um mix de comércio. E você tem uma situação invertida também em alguns bairros, Assim, João Fernandes, por exemplo, você não tem padaria, você não tem uma loja de conveniência. Então, a pessoa moradora de João Fernandes ou Ferradura, se quiser comprar um pão, ela vai sentar num carro, entendeu? E vai ter que se locomover 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, 2 quilômetros para fazer uma compra de 1 litro de leite. Entende? Então, é um desenvolvimento bastante ruim, e que precisa ser corrigido urgentemente, para a gente não ter esse isolamento e essas deficiências, como eu vejo no Rio de Janeiro. Você tem outros exemplos assim no Brasil de cidades que se desenvolveram
de forma equivocada. Verdade. E o que leva a esse tipo de equívoco, Thomas? Como que uma cidade como o Rio de Janeiro, por exemplo, né, o exemplo que você citou, que né, já foi até capital do país e, nossa, a cidade, acho que é a cidade mais conhecida no mundo, né, do Brasil. Sim. O que leva o poder público a cometer esses equívocos? Eu acredito que justamente por ela ter sido a capital, eu acredito que nós tivemos alguns problemas nesse sentido, né? Porque então ela foi muito valorizada por ser a capital, então preferiram privilegiar o comércio, né? Fazer do centro do Rio de Janeiro um centro financeiro e tal, até após a gente ter perdido essa posição de capital do Brasil. Então eu acredito que o erro tenha sido por aí, mas isso foi um alerta que já veio há mais de 20 anos atrás, não é? E aí a gestão pública, ela tem o dever, né, de pegar esses casos, né, e fazer efetivamente uma revisão na legislação, né? Você imagina que o nosso plano diretor de Búzios, ele foi feito em 2006, né? Ele tinha que ter sido revisto em 2016, há 8 anos atrás, e não foi ainda. E o plano diretor, ele tinha graves erros, mas tinha muitos acertos, né? Alguns erros até já foram corrigidos, mas em 2016 foram corrigidos, né, que houve alguma alteração. Mas ele precisa ser revisto, né? Então, para mim é um exemplo claro que o plano diretor é a alma da legislação do município. Óbvio que aí tem outras leis complementares que precisam ser aprovadas, né, e feitas rapidamente, mas eu acho que a legislação ela precisa ser revista, né, quando você nota desequilíbrios e para não sacrificar as futuras gerações, né? Então você precisa realmente ter agilidade nessas revisões e responsabilidade até da Câmara de Vereadores, né, de agir isso, ou no caso da obrigatoriedade aqui é do Executivo, né, de tomar essa iniciativa. Uhum. Thomas, alguns instantes atrás, você falou dessa questão dos eventos, né, a importância da realização dos eventos e da comunicação, né, de ter esses eventos sendo divulgados com bastante antecedência, né, para preparar justamente, né, para que as pessoas saibam o que vai acontecer e venham, né? Quais ações seriam assim as mais importantes que você julga para a gente ter, né, que poderia tomar de iniciativa para que a gente tivesse efetivamente essa divulgação, né? Eu acredito que a primeira ação necessária é a contratação de uma assessoria de marketing e de comunicação, não é? Porque a comunicação, ela não pode ser feita por amadores, não é? É uma coisa de profissional, não é? E a questão do marketing turístico, ela tem que ser feita por uma empresa que entenda do marketing turístico, não é? Vou dar um exemplo. Imagine que eu vou fazer a divulgação do nosso festival gastronômico. Eu não posso chamar uma assessoria de comunicação qualquer, não é? Digamos que eu chame faço uma licitação e aí ganha uma empresa de assessoria de comunicação, mas que é focado no mercado financeiro. Então, essa assessoria de comunicação, ela não vai dominar a área da gastronomia, não é? Porque tem uma mídia específica da gastronomia, não é? Tem os veículos, tem os sites, tem, né, os blogs, você tem né, os programas de televisão e tal. Você tem um foco específico, né, da gastronomia, que a assessoria de comunicação que trabalha no mercado financeiro não vai ter a mínima ideia. Então, se fizer um trabalho nesse sentido, ela vai fazer mal feito, não é? E da mesma forma, o turismo precisa de uma assessoria de comunicação que entenda do turismo, não é? Porque o turismo tem nichos específicos e a galera do turismo é uma galera muito unida, não é? É uma turma que se fala muito, não é? Que o turismo nada mais é do que relacionamento, não é? Então, você precisa efetivamente, no primeiro momento, contratar uma boa assessoria de comunicação e marketing. Você vê que o nosso slogan que estava sendo usado pelo poder público até o ano passado, cidade mais badalada do Brasil. Poxa, o que é uma cidade badalada? Não é? Que público você atrai dizendo que você é a cidade mais badalada? Quem certificou que nós somos a cidade mais badalada? Não é? Não existe essa certificação, não é? Então, é a gente que está falando da gente mesmo, que a gente é a cidade mais badalada,
e a gente quer badalação, a gente quer atrair bebedeira, a gente quer atrair festa, é só isso que a gente quer? Então, na minha opinião, o slogan é equivocado, né, que certamente não foi produzido por uma pessoa de marketing, não é? Assim como agora o novo slogan que está sendo sugerido aí pela prefeitura é verão o ano inteiro, que é simpático, mas se você abrir um buscador aí, você vai ver que o verão o ano inteiro já foi slogan há 15 anos atrás de outras cidades do Brasil, sabe? Então não é nenhuma novidade. Então eu acredito que seria um dinheiro muito bem gasto, não é? Você contratar uma assessoria de comunicação especializada em marketing para fazer um planejamento do que efetivamente nós precisamos fazer. Não adianta, olha, bem simples, né? Vamos captar turistas, vamos então para a Itália. Beleza, vamos para a Itália. Vamos fazer divulgação na Itália. Não é assim, gente, calma, peraí. Então, primeiro, antes da gente fazer uma ação na Itália, a gente tem que fazer um mapeamento do mercado. A gente tem que saber quantos voos a gente tem vindo da Itália para cá, qual a ocupação desses voos, quais os preços desses voos, quem são os nossos principais congêneres, os nossos principais concorrentes nesse mercado, não é? Aí nós vamos fazer uma análise da Itália. Qual é a cidade da Itália que tem voo para cá? Qual é a cidade que tem as melhores conexões? Qual é o mercado que nós podemos atingir? Qual a faixa etária do cliente que nós podemos conquistar? Não é? Qual a faixa de renda dessas pessoas? Não é? Então, tem uma série de estudos a serem feitos, né? E aí depois você vai ver quais são os principais sites, quais são os principais operadores, né? Então, aí eu estou falando só de um mercado, Itália. Tá? E a coisa, essa mesma situação você tem que fazer em tudo no turismo, né? Vamos trabalhar, vamos captar paulista. Peraí, como é que a gente vai captar paulista? Né? A primeira coisa que a gente precisaria é ter um voo de São Paulo para cá. Agora, será que o paulista, que está aqui a 600 quilômetros, será que ele vai deixar o seu próprio carro em casa para pagar uma passagem cara para vir a Búzios e ficar sem carro aqui? Olha, eu te garanto que não. Eu te garanto que não. Tá? Ele vai optar por vir com o seu carro próprio, porque vai ser mais barato e ele vai ter mobilidade aqui. Então a gente precisa desmistificar isso para o paulista, a gente precisa ter viabilidade de valor baixo, a gente precisa deixar claro para o paulista que ele em Búzios não vai precisar de carro, que ele pode, estando hospedado na ponta da península, ele vai a 12 praias diferentes, a pé ou vai de aquatáxi. Entende? Então, você fazer um marketing com aquatáxi, poxa, aquatáxi é um luxo, é um espetáculo. Imagina você se locomover de uma praia a outra fazendo um passeio dentro do mar. Cara, isso é um espetáculo. Em poucos lugares do mundo você tem um transporte tão agradável para você usar. Então, isso tem que ser usado. Aí estou falando de São Paulo, né? Isso mesma coisa pode ser em Minas, a mesma coisa pode ser em vários outros locais, em Brasília, em vários outros locais que você poderia fazer, mas é necessário um estudo aprofundado, né, de cada mercado que você vai querer trabalhar, né, e aí fazer um investimento, obviamente, para você conquistar esse mercado. Aí tem toda a ação de marketing, como é que você consegue, hoje em dia, se posicionar bem nas redes sociais, na internet, né, porque a internet hoje é fundamental. Você hoje tem, através do aparelho de celular, você tem 60%, 70% de todas as reservas acontecendo. Né? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta. Mas... Respondeu sim, com certeza. Eu esqueci o que eu ia falar agora. Você estava finalizando, eu ia falar uma coisa e esqueci, mas depois eu lembro. Mas uma outra coisa que eu estava pensando em te perguntar também é como é que a gente faz... isso que você falou da questão, por exemplo, do aquataxi, isso é uma coisa que eu estava falando, eu lembrei de diversas situações em que eu, conversando com pessoas, né, turistas, e eu falei, né, olha, você pode pegar um aquataxi de uma praia. Não sabia. Diversas situações. Como é que a gente... era isso que eu ia falar. Essa importância da comunicação, realmente, né, porque não pode, claro, você deixar na mão, como você falou no início, né, de amadores, porque tudo isso tem que ser muito bem pensado, né? Sim. Tudo tem que ser muito bem analisado, e as pessoas que são do meio, né, trabalham com isso, é que vão ter esses pensamentos que você acabou de falar, né? Poxa, será que tem um voo, né? Será que o cara vai deixar o carro dele? Né? Como é que a gente vai passar informação para eles que ele não vai precisar de utilizar um carro aqui, né? E falando de carro, falando de avião, falando de transporte, uma questão que a gente tem aqui em Búzios, né, bastante problemática, né, digamos assim, é a questão do transporte, né?
a gente sabe que em alta temporada, né, determinados trechos, a gente tem transporte, né, ou a questão de mobilidade? A mobilidade urbana, a mobilidade urbana e o transporte, né, que está, né, tá tudo relacionado. Tanto para o morador quanto para o turista, né? Até porque o turista, quando ele vem para cá, ele usa. Se ele vai usar o transporte público, ele vai usar a mesma coisa que o morador usa. Né? Como é que a gente soluciona tudo isso? Olha, veja só, uma situação que eu estava comentando anteriormente, que é a questão de você, por exemplo, em João Fernandes ou da Ferradura você não ter comércio, isso gera trânsito, isso gera um fluxo maior na mobilidade, totalmente desnecessário, não é? A pessoa poderia estar caminhando 2, 3 quarteirões, que inclusive vão para a saúde, e fazer a sua comprinha ali na sua vizinhança, não é? Em vez de estar pegando o carro e se locomovendo ao centro ou a algum outro local para fazer compra. Então, isso é uma das coisas. Você tem uma outra questão que eu considero muito importante, que é o plano de mobilidade urbana, que foi aprovado em 2015. Né? Então, um plano que foi feito com um profundo conhecimento e análise de dados, assim como o próprio plano diretor. Né? Então, você tem ali informações importantes, só que precisa implementar. Né? O que está escrito ali tem que ser implementado. Você tem hoje, por exemplo, áreas em Búzios que são quase que inacessíveis, inacessíveis não atendidas pelo sistema de transporte público. Né? As vans vão nas ruas principais, não entram nos bairros, né? Você tem poucas rotas dentro dos bairros. Poucos, muito poucos. Aqui na Rasa você tem esse problema, Zé Gonçalves você tem esse problema, você tem esse problema em vários locais. Então, isso é gravíssimo. Né? Você tem a falta de ciclovias praticamente na cidade inteira, você tem falta de calçadas. Né? Então, se você não tem calçada, você está desestimulando a pessoa a caminhar. Né? Se você não tem ciclovia, você está desestimulando a pessoa a andar de bicicleta. Então, ela vai cometer ali realmente um risco à sua saúde enorme. Não é? Em vez de estar fazendo uma atividade boa para a saúde, está correndo risco de vida, né? Enfrentando de bicicleta o nosso trânsito. Então, você precisa ter esse planejamento. Você vê que essa intervenção que houve na Bento Ribeiro Dantas, né? Do centro, né? Até ali o Trevo do Barbuda, já melhorou um pouco. Né? Fez a calçada, né? Ampliou um pouco, disciplinou na realidade, não é? Porque não aumentou a caixa da rua, né? Simplesmente fizeram baias de recuo para ônibus e para van, onde era possível, fizeram a calçada e fizeram uma ciclofaixa. Ficou razoável, não é perfeito? Não, mas pelo menos melhorou. Agora, como é que você tem uma via alternativa que não tem 1 metro sequer de calçada, gente? O que é isso? É um absurdo. Você vê a via alternativa, inclusive, ela é muito estreita demais. E o governo, na época, foi alertado disso. Fala assim, não, essa rua está muito estreita. Né? Mas mesmo assim fizeram ela estreitinha. Podia ter feito mais largo, poderiam ter feito uma calçada. Né? E aí eu estou falando de fazer coisa simples, não estou falando para fazer calçada que nem Orla Bardot, de Pedra Pirinópolis. Não, faz uma coisa mais simples mesmo, de concreto, né? Uma obra bem feita, com ferragem direitinho, né? Mas infelizmente a gente não tem calçada, então você acaba desestimulando. Obviamente, a gente precisa de uma revisão nessa questão da mobilidade, porque é um problema crônico, né? Em pleno mês de maio, que a gente tem pouca movimentação turística, você tem congestionamento, né? Tanto de manhã na entrada para a cidade, como à noite ou de tarde na saída. Né? O próprio centro administrativo estar no centro de Búzios é um absurdo. Ele tinha que estar no centro da península, né? No centro do município, que seria São José, por aí, entendeu? Zé Gonçalves, ele tinha que estar por ali, que aí ficaria a mesma distância para a Rasa, para a Baía Formosa e para o centro, pessoal, ali da península. Então, agora imagina quantas pessoas se deslocam para trabalhar na prefeitura, não é? Você imagina, a Secretaria de Saúde está ali ao lado do fórum. O equipamento de saúde mais próximo da Secretaria de Saúde é o postinho de saúde da Brava e o posto da Ferradura. Mas o que a Secretaria de Saúde está fazendo ali? A Secretaria de Saúde, na minha opinião, tinha que estar no local mais complicado da saúde de Búzios, que é o hospital. Tinha que estar lá.
entende? Ali tinha que ser a secretaria, não é? Não lá dentro da península. Então, quantas pessoas trabalham ali na secretaria? Pode botar umas 50, 60, 80 ou mais. Então, todas as pessoas andam de carro. E de manhã vêm e de tarde voltam. E na prefeitura toda, quantas pessoas não entram e saem, não é? Então, você tem que... Né, por que a gente não tem uma agência bancária, por exemplo, em Zé Gonçalves? Não tem. Não tem. Hoje em dia já facilita, que hoje em dia você já tem tudo por aplicativos e tal, mas mesmo assim você precisa de uma estrutura, né, de algumas coisas, né? E a gente é falho nisso. A gente tem um problema também no planejamento comercial da cidade, né? Você vê que no centro da cidade, ali na Turíbio de Faria, você deve ter uma meia dúzia de farmácias. E aí você chega aqui na Rasa, é difícil você achar uma farmácia aberta 24 horas. Não é? E quantas farmácias tem aqui? Ou mesmo em Sembraça, quantas farmácias tem lá? Não é? Então, existe um desequilíbrio, precisa haver um planejamento para isso, né? Eu acho que a situação, você deixando o capitalismo sendo o capitalismo selvagem, é muito perigoso. Acaba acontecendo o que acontece, por exemplo, no mercado de escuna. Não é? O mercado de escuna, né, ele é um mercado totalmente saturado. Né? O mercado de bug, de passeio de bug, hoje é um mercado saturado, tem mais de 100 bugs fazendo passeio. É um mercado saturado. Não é? O mercado hoteleiro, né, pousada, é um mercado saturado. Não é? E aí começa a baixar o nível. Não é? A mesma coisa na gastronomia top. Não é? O que aconteceu? Que perdemos a nossa gastronomia top? Não, ela se deslocou, ela saiu do centro, não é? E foi para o Porto da Barra. E aí muitas pessoas falam assim, não, mas é porque o Porto da Barra funciona melhor, é por isso. Eu falei, peraí, funciona melhor por quê? Não é? Na realidade, o centro deveria funcionar até melhor do que o Porto da Barra, mas por que não funciona melhor? Não é? Porque você, no Porto da Barra, você tem um zelador ali que cuida da parada e não deixa os deslizes acontecerem. Então você não vai ver um restaurante com todo imundo, você não vai ver um estabelecimento comercial botando música atrapalhando o outro, você não vai ver pedintes, você não vai ver abordadores, você não vai ver ambulantes ali fazendo oferta de qualquer tipo de produto. Não é? Então, você tem uma ordem, não é? E por que você não tem no centro? Aí é uma pergunta que eu até faço, não sei por que não faz no centro, porque a estrutura que você tem é a mesma. Você tem os comércios, você tem os toldos, você tem a segurança, né? Tudo hoje é filmado, você tem um centro de monitoramento, não é bem montado desde 2017, então você tem como fazer uma fiscalização. E eu não entendo por que não é feito. Não é? Então você precisa efetivamente de tomar conta, não é? Precisa um zelador do centro, não é? Para dar ordem àquele lugar que está sem ordem. Não é? Então precisa essa chacoalhada ali urgentemente. Thomas, como é que... Eu estou te pedindo todas as soluções para os problemas de Búzios. Poxa, se eu tivesse, seria ótimo. Quero, mas como é que a gente... Uma cidade que tem tantos atrativos, né? Tanta coisa boa, né? Praias belíssimas, a gente tem aí mais de 2 dezenas de praias, né? Belíssimas, o grande forte da cidade, né? Sim. Tem outras coisas interessantes também, né? Tem as trilhas, né? Mas o que a gente, né? O que faz Búzios ser conhecida são as suas praias, né? E esse charme, né? O charme ali do centro, né? A história, o Rua das Pedras, a Brigitte, né? Que a gente citou. Então tem todos esses atrativos, tanta coisa boa aqui em Búzios, um lugar maravilhoso. Uma característica, né, especial essa coisa de ser uma península, né? Sim. É até bonito o mapa, né? A gente vê, parece uma árvore avançando assim, para dentro do oceano, né? Lindo. E com tanta coisa boa, mas claro, tem todas essas questões a serem, né, melhoradas, corrigidas dentro do possível do que a gente está falando. E como é que se lida? Qual o caminho para lidar da forma correta? Ou quais os caminhos, né, para lidar da forma mais correta com essas questões? Você falou de saturação, por exemplo, do mercado lá das escunas, né? Sim. A questão da hoteleira. Eu costumo brincar quando alguns amigos ou gente que eu vou conhecendo, né, e me perguntam, você conhece uma pousada? Você mora em Búzios? Você conhece uma pousada boa aí para a gente ficar, que não seja muito cara? Né? Eu, cara, Búzios tem muita pousada. Aí eu costumo brincar e falar assim, cara, Búzios tem mais pousada do que casa, entendeu?
casa de morador. Assim. Não sei, talvez você esteja certo nisso. Então, assim, tem né, muita coisa. E qual é o caminho para lidar com essa abundância de coisas oferecidas que acabam, pela própria abundância, tendo seus problemas, né? Qual é o caminho para a gente lidar com isso da forma mais correta? Eu acredito que o fundamental caminho disso é o plano diretor, né, que é feito em base a uma análise criteriosa da nossa atual situação. Como é que nós estamos, né? Essa pergunta que você fez aí, quantas pousadas, quantas casas e tal, isso precisa estar claro, não é? Eu te digo que por mercado, a gente sabe perfeitamente que em Búzios tem mais de 1.000 pousadas. Quando eu comecei a trabalhar aqui com pousada, em 81, nós éramos 22, né? Tínhamos 22 pousadas, né? Hoje nós temos mais de 1.000, inclusive muitas não legalizadas. Nós temos em torno de 500 legalizadas, 550 legalizadas, então você tem praticamente a metade ilegal. 50% ilegal. 50%. E aí você vê por quê? Será que é o proprietário que não quer legalizar? Será que... muitas vezes o imóvel não tem RGI, então não vai conseguir o alvará, muitas vezes ele não tem um habite por alguma coisa, muitas vezes o proprietário está desinformado, muitas vezes, sei lá, a pessoa está tocando aquilo ali, mas não tem certeza, e por isso não deu entrada na papelada, não tem certeza se é um bom negócio, e efetivamente já não é, né? Então, são vários os motivos, né? Mas eu acredito que o primeiro começa com dados, né? Então, a primeira coisa que tem que ser feita, na minha opinião, é pegar o que deu origem ao plano diretor lá em 2004, 2005, finalmente em 2006 foi aprovado, pegar todos aqueles números e refazê-los todos agora. Fazer o estudo de campo de tudo e fazer um comparativo. Como é que estava em 2006 e como é que está em 2024, 2025, né, que a gente vai avançar com o plano diretor. Então, aí você faz comparativo. E aí você pega o plano, item por item, e vai avaliando o que deu certo e o que deu errado. Aonde nós conseguimos efetivamente alcançar o que o plano queria, que era desafogar a península e incentivar uma ocupação maior na área continental, aonde deu certo e aonde deu errado. Várias coisas deram certo, várias coisas deram errado. Então, esse é o primeiro ponto. E a partir daí, identificados os erros e traçadas as metas para a correção de rumos, ali você vai incentivar, aí tem várias formas de você incentivar mudanças de uso, ou incentivar certas atividades, ou até captar investidores. Você tem um monte de possibilidades, né? Nós, em 1998, nós fizemos a cartilha do investidor. Era uma coisa muito engraçada que a gente fez uma lista, né, de todas as precauções que o investidor deveria ter, né, as precauções que ele deveria tomar antes de fechar o seu negócio. Então começava assim, você não comprar um imóvel sem consultar um corretor de imóveis, porque o corretor de imóveis é a pessoa que estudou, né, para tratar, para saber da legalidade daquilo ali. Então a primeira coisa é essa, né? A partir daí você vê o próximo passo, é o que você pode fazer naquele imóvel, né? Qual a atividade comercial ou residencial, o que você pode fazer naquele imóvel. Depois vem outros, né? Tem ligação de água, tem ligação de esgoto, tem ligação de energia elétrica, tem estacionamento para os seus clientes, o teu cliente, se for o comércio, o seu cliente, ele vai estar atendido, se você montar essa infraestrutura naquele local, é aquilo que o seu cliente vai buscar? Ou será que você está fazendo, né? De repente você está fazendo uma pousada familiar, só que você não tem área para criança brincar. Pô, fala sério, né? Então não vai ser uma pousada familiar, né? Não vai ser para criança, pô. Né? Então, são coisas assim. Então a gente fez a cartilha do investidor e começamos a distribuir aquilo ali, né, para todos que chegavam aí. A gente, olha, tem a cartilha do investidor, tem a cartilha do investidor. Né? Quem seguia a cartilha do investidor não investiria aqui nunca. Porque eu vejo que, poxa, isso aqui não cumpre aqui, não cumpre ali, não cumpre ali. Tanto que a gente vem até hoje tendo problemas, né? Assim, por exemplo, em toda a temporada falta energia elétrica, e é uma coisa crônica. E por quê? Porque houve um excesso de crescimento, e a distribuidora aqui de energia elétrica não fez os investimentos necessários para cobrir a demanda, que é muito alta na alta temporada. Então, a água é a mesma coisa, poxa, a gente tem falta de água, Então, poxa, e a água, nossa, é caríssima, do comércio, inclusive, não sei se você sabe, mas tanto a energia elétrica como a água custa exatamente o dobro. Nossa, custa o dobro do que custa para a residência.
não é? Aliás, está aí outro motivo de uma parte da ilegalidade. Tem muitas pousadas que não se legalizam. Eu falo, para quê? Deixa eu ser uma casinha que aluga o quarto, porque aí eu não vou pagar água comercial que custa o dobro. Mas como que é isso de custar o dobro? Custa o dobro. Simplesmente porque você é comércio te cobra a taxa dobrada? Exatamente. Caramba, não sabia disso. Energia elétrica é mais cara e a água é o dobro. Mas isso é comum em cidades turísticas? Isso é um desestímulo ao comércio, não é? E na realidade, isso vem lá de trás, onde queria-se evitar o grande consumidor, queria se inibir, queriam tentar controlar os grandes consumos. Então, entrou-se nessa filosofia, não, vamos aumentar o preço para o grande consumidor, para ele consumir menos. Só que não vai resolver assim, né? Mas é isso. Essa filosofia vem lá de trás e continua até hoje. Então, o comércio, olha só, o comércio ele paga um IPTU mais caro, paga taxa de alvará, taxa de vigilância, taxa de publicidade, paga espaço público, paga taxa de lixo, paga... Gente, é tanto pagar, né? Além de registrar funcionários, né? Todos os encargos trabalhistas, né? Todos os problemas que você ainda tem que contratar contador, né? Que também não custa barato, por aí vamos. Então, existe um desestímulo, efetivamente, à legalidade. Né? Em vez do empresário ser incentivado, ele é punido e punido no bolso, que é um local muito sensível do ser humano, né? Então, é muito cruel. Então, você tem essa problemática que precisa ser corrigida urgentemente. Isso é uma questão municipal? Em parte. Em parte é municipal, em parte é estadual, em parte é federal. Né? A gente tem um problema federal de algumas legislações que precisam de correções, a gente tem algumas questões no Estado que precisam ser corrigidas, mas grande parte é do município. Né? E aí tem muitas coisas a serem feitas. Né? Você vê que, assim, por exemplo, precisaria existir um incentivo à energia fotovoltaica, né? Que é uma forma interessante de você gerar a sua própria energia, diminuir o custo e tal. Isso deveria ser incentivado. Né? Só que, para isso, você precisa alterar a lei. Né? Porque, teoricamente, hoje, pelo plano diretor, pelo que eu sei, é proibido você ter essas placas no telhado. Não é? Como é proibido você ter o telhado verde. Para qualquer pessoa? O plano diretor, ele praticamente te obriga a ter telhado de telha cerâmica. Não é? Então, você não pode ter uma laje, por exemplo, e plantar grama em cima, impermeabilizar tudo bonitinho e plantar grama. Não pode. Seria um telhado verde, né? Não pode. Então, você tem umas coisas que precisam ser corrigidas no plano diretor, que são básicas, né? Que é uma coisa que há 16 anos atrás talvez seria uma realidade, mas hoje a gente precisa caminhar para o outro lado. Né? Thomas, você acredita que o morador de Búzios, ele tem... É difícil falar isso, né? Assim, exatamente, porque, claro, as pessoas têm suas mais diversas características e atividades diárias, né? O cotidiano das pessoas é diferente, né? Dependendo do que ela faz, atividade profissional, atividade cultural, né? Mas, assim, o morador buziano, ele tem um envolvimento nos acontecimentos da cidade, nos acontecimentos políticos da cidade, ou isso está muito distante do morador de Búzios? Eu acredito que isso já foi muito mais... o morador já foi muito mais dedicado, muito mais envolvido, né, do que está hoje. Mas isso por falta de estímulo, né? Precisa existir um estímulo aos conselhos municipais, não é? Precisa existir um estímulo até à participação, à questão associativa, né? Que sejam estabelecidas, sejam feitas associações de bairro, né? Que essas associações façam efetivamente o seu papel, né? Que é de ouvir a população, de concentrar as demandas e levar isso para o gestor público e falar, olha aqui, a nossa população aqui quer tal coisa. Eu me lembro com muito carinho de uma situação desastrosa, alguns anos atrás, que foi a confecção, a construção de uma praça. E aí, na época, eu andei ali naquela rua e tal, e os moradores, vamos fazer uma praça ali, só vai dar drogado, só vai, né, a taxa de natalidade aqui vai aumentar por conta dessa praça, vai ser uma loucura. Eu falei, mas por quê, gente? Não, porque o que a gente precisa aqui é uma creche. A gente precisa de uma creche, não precisa de praça. Aí eu falei, prefeito, a galera lá não quer praça, a galera lá quer uma creche.
Toma, mas não vai rolar, cara, porque a emenda que eu tenho aqui é para fazer uma praça, então eu vou fazer a praça. Eu falei, caramba, mas a gente precisava de uma creche, né? E aí você tem desequilíbrios assim, né? Só lembrando aqui de outro assunto da creche, as creches não funcionam de noite e não funcionam finais de semana e feriados. Hoje nós somos uma cidade turística, gente. É quando as mães mais podem ganhar um dinheiro, é justamente nos feriados e é trabalhando de repente de noite, né? Fazendo um extra no restaurante e tal. E não pode porque não tem creche. Então, sabe, são coisas que desestimulam e isso são coisas que essas demandas, elas nascem de dentro da população, dentro de uma associação de moradores. Ali os moradores, eu tenho que deixar minha criança, tem que ter uma creche, isso vai nascer lá, na associação, isso vai nascer, vão nascer essas demandas e aí essas demandas filtradas têm que ser levadas ao poder público. Né? E o poder público, se for sensível, vai tentar resolver uma questão ou outra, ou todas, né? Eu vejo muito por aí. Agora, essa participação popular ela tem que ser incentivada. Ela hoje é até dificultada, né? Porque você vai todo aquele imbróglio jurídico para levar a documentação para o cartório, aí cai em exigência, e mais exigência, e mais o custo. Você registrar um estatuto, uma ata lá, R$2.000, R$1.500 para registrar uma ata, é muito custoso, né? Aí, dependendo do bairro, não vai rolar, não vai acontecer. Complica as coisas, né? Muito. Thomas, a gente está aqui falando bastante das questões problemáticas, né, a serem solucionadas, embora a gente tenha tanta coisa boa em Búzios, né? Sim. Claro, existem essas questões. Falando do que a gente tem de melhor em Búzios, né? A natureza, a beleza, as próprias atrações do comércio mesmo, os restaurantes, né? O que você vê como grandes acertos e o que está funcionando bem hoje em Búzios? O que está funcionando bem, eu acredito que a parte esportiva está evoluindo, não está funcionando bem, mas está evoluindo. A nossa questão ambiental já esteve bastante bem. Eu estava vice-presidente do Conselho de Meio Ambiente, né? Então nós temos algum recurso lá no Fundo de Meio Ambiente, temos um problema que é o problema da gestão pública mesmo, né? Para fazer os processos caminharem. A gente tem processos abertos ali de 2021 que ainda não estão resolvidos, né? Mas isso me parece que é uma coisa muito positiva, que a gente pode recuperar muitas áreas, a gente pode ter investimentos muito interessantes, né? Dou como exemplo assim, Azeda e Azedinha, aquilo ali poderia ser um bem público espetacular, poderíamos ter ali naquele casarão um centro de pesquisa ou algo assim, né? Poderia ser uma coisa realmente maravilhosa. Eu acredito que a gente tem uma população local e uma cultura que precisa ser muito mais valorizada, mas mesmo não tendo esse estímulo, a gente tem essa manutenção dessa cultura local e em alguns momentos a gente sente até evoluído bastante bem. Aí eu me refiro à questão dos quilombolas, me refiro à questão caiçara, me refiro à questão dos pescadores, né? Que são coisas que precisam ser incentivadas e mantidas, e se possível até melhoradas, né? Então, acredito que assim, o potencial que nós temos em Búzios é gigante, né? Principalmente porque a gente tem a proximidade de grandes capitais, né? Como, basicamente aqui, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, né? E Vitória. Então, a gente tem uma situação geográfica muito interessante, que talvez dificulte a termos voos regulares, mas, por outro lado, viabiliza o acesso rodoviário, né? Mas para isso a gente precisa de estradas melhores, né? De pedágio numa Via Lagos um pouco mais razoável, pedágio é um absurdo, né? Nós precisamos algumas melhorias, né? Precisamos de uma atenção muito grande na questão da segurança pública, né? Que eu acredito que, mas dentro de tudo, Búzios é um lugar seguro, né? Não comparado com outras cidades, aqui nós somos uma cidade bastante bem administrada nessa parte de segurança, com um bom sistema de monitoramento,
né? Isso é muito bom, né? A gente tem um clima espetacular, né? Essa questão de nós termos aqui o Cabo Frio, né? Quer dizer, temos o município de Cabo Frio, mas Cabo Frio chama-se Cabo Frio por causa da corrente marinha de água fria, que quase não é à toa que aqui aparecem os pinguins perdidos, morrendo de calor, né? Calorzão. Então os pinguins, eles aparecem por causa dessa corrente marinha. E essa corrente gera, né, toda uma questão de ventos, por isso Búzios é a capital da vela do estado do Rio de Janeiro, por causa dos ventos maravilhosos, então é bom para esporte náutico, mas também esse vento afasta as nuvens e por isso chove tão pouco. Né? Por isso a nossa vegetação, que é predominantemente cactos e arbustos, quase uma vegetação desértica. Né? Então a gente tem esse luxo. Né? Nós temos uma situação que Kátia Mansur sempre analisa aí a questão geológica nossa, que é extraordinária, né? Ali as comprovações, as teses que tem na Lagoinha e tudo mais. Então nós temos coisas realmente incrivelmente bonitas e únicas, né? O Mangue de Pedra, o que é aquilo, né? Pois é, é uma coisa tão espetacular. Só existem 2 no mundo, não é isso? Acho que são 3. 2 ou 3. São 3, mas é uma coisa realmente extraordinária. Né? Agora, temos ali a ponta do Vai Vitória, que é outra porra. Que eu fico até aflito quando eu vejo fotos, eu vejo aquilo sendo divulgado, e eu fico aflito, né? Porque eu vejo uma ocupação desordenada turisticamente, entendeu? E aí o turismo mal trabalhado, ele gera o overturismo, né? Que é o excesso, né? Que aí você tem até situações como você tem na Holanda hoje, ou em Veneza, onde os turistas são cobrado um pedágio turista para ele ir em certos meses a certas cidades, como é o caso de Veneza, por exemplo, Roma e outros lugares. A vinda de grandes empreendimentos imobiliários para cá é algo positivo? Que tipo de empreendimento? Essas novas construções, esses eu acho que depende muito depende muito de que tipo de empreendimento, né? Porque você tem esses grandes. Não, então, mas aí depende do que é. É um hotel, é um condomínio, é um multipropriedade, né? Então depende muito que tipo de investimento é algo que pode trazer benefícios. Pode trazer benefícios. Sentidos, inclusive pode trazer benefícios da natureza. Pode trazer benefícios, como pode trazer coisas ruins também, né? Claro. Depende muito do empreendimento, do tipo de empreendimento, aonde ele é construído, né? Aí tem uma série de questões que tem que ser avaliadas, né? Se vai ter o atendimento de energia elétrica, de água, né? Se vamos conseguir tratar aquele esgoto, se vai haver estacionamento para todos os carros que vão se locomover ali, entendeu? Então é uma coisa a ser avaliada no todo, né? Aliás, você sabe que me levou aqui ao pensamento de uma coisa muito interessante, quando você estava falando, né, de grandes empreendimentos e tal, aí me veio rapidamente aqui à cabeça a questão do turismo de qualidade. Que tem muita gente, porque a gente quer um turismo de qualidade. O que é qualidade? O que é um turista de qualidade? Aí fica aquela coisa, não, é o turista que fica num bom hotel. Mas por quê? O cara que gasta R$5.000 numa diária significa que ele é de qualidade? Né? De repente o cara está pagando R$50 num hostel e tem muito mais qualidade do que o cara de 5 mil. Porque o cara de 5 mil normalmente vem com a sua BMW e enche a cara e faz um monte de bobagem, estaciona onde quer. Muitas vezes, né, essa pessoa acha que pode qualquer coisa. E já a pessoa de R$50 do hostel sabe se comportar muito melhor. Então, há muitos anos, eu fiz um comparativo de 2 senhoras que estavam no Copacabana Palace. Uma pessoa super humilde, né, mas super bem trajada, com um vestido chiquérrimo e tal, e um chapéu maravilhoso, tomando uma Veuve Clicquot, uma champanhe e tal, não sei o quê. E fazendo o maior escândalo ali, gritando e tal. E do lado, uma pessoa super simples, com uma saidinha de praia, com uma sandalinha dessas de borracha, um chapeuzinho de palha, tomando uma água mineral com gás, porém muito bem comportada.
Então, essa pessoa mais simples, tomando água com gás, para mim, é o turista de qualidade. Para mim, aquela outra pessoa ali, tomando champanhe, gastando uma fortuna e não sabendo se comportar, aquilo não é qualidade, mesmo gastando uma fortuna, né? Então, eu acho que tem na minha concepção, tem essa definição clara que a qualidade não passa por situação financeira, por faixa de idade, por preferência de nada. Passa simplesmente pela educação. Se a pessoa souber respeitar as nossas normas, se souber respeitar a nossa cultura, aí é um turista de qualidade. Se não for isso, não é de qualidade, não. Perfeito, perfeito. Thomas, uma característica aqui de Búzios bem interessante é essa presença dos turistas e das pessoas que vieram morar aqui, né, que é o seu caso, que vieram de outros países. Né? A gente tem muito forte aqui a presença dos argentinos, né, e de outros países também da América do Sul, mas também, aliás, mas muito forte a presença dos argentinos. Né? Sim. Isso é uma curiosidade que eu tenho também, assim, tem uma explicação assim, por que tem essa presença tão forte dessa comunidade internacional aqui em Búzios? Nós tivemos algumas figuras muito importantes argentinas frequentando Búzios, né, anos 70, anos 80, aí basicamente o Ramon Avellaneda, né, que depois veio a se casar aqui com a Estela Avellaneda, que a Avellaneda é uma família muito importante lá na Argentina. E aí ela se dedicava, ela era corretora de imóveis, né? Então ela passou a divulgar na Argentina e começou a captar investidores. E aí muitos argentinos compraram áreas aqui, né? Então, e aí vieram outros argentinos, sei lá, o chefe, por exemplo, Gato Dumas, que é um chefe argentino já falecido, mas era um chefe, né, super reconhecido. Então, figuras assim, argentinos que passaram a frequentar Búzios, e aí sempre houve essa questão dos ciclos econômicos, políticos de cada um dos países, né? Então, tínhamos sempre momentos em que o Brasil estava super barato para o argentino e momentos em que a Argentina estava super barata para o brasileiro, né? E aí sempre existiam essas invasões, digamos, né, recíprocas, né? Porque quando a Argentina estava barata, todo brasileiro vai ir para a Argentina. Quando o Brasil fica barato, um monte de argentino vai para cá. Atualmente, apesar da Argentina estar em um momento assim, político e econômico muito difícil, né, nós temos tido um fluxo muito forte de argentinos pelo simples fato de nós sermos o destino de praia de mais rápido acesso para o argentino, né, para a pessoa da capital, em Buenos Aires. A gente está 3 horas, né, 2 horas e meia de voo, mais 3 horas de van, entende? Então, são 5 horas, 6 horas, e é barata a passagem. Né? Então, o cara vem para cá, porque ele fazer férias em Búzios é mais barato que fazer férias na Argentina. Então, óbvio que vem para cá. E todo argentino tem os seus dólarzinhos debaixo do colchão ou dentro do travesseiro, entendeu? Então, ele é um cliente que sempre vem. Mas, assim, nos últimos anos a gente conquistou alguns outros turistas importantes, né? Eu acredito que o mercado chileno, nós tivemos uma evolução muito boa. Começamos a trabalhar Chile em 91, né? Os nossos primeiros eventos lá foram em 91, com o saudoso Ângelo Ronchi, que era proprietário de uma operadora de turismo. Depois veio a ter algumas pousadas em Búzios, até hoje os filhos, né, mantêm as pousadas aqui, são 2 pousadas. E ele fez um trabalho muito bom, né? Acho que foi o segundo grande operador. O primeiro grande operador, que era um argentino também, que divulgou Búzios fortemente, era a Gimeza, Horácio Gimenez Zapiola, que era uma família também muito influente na Argentina, a família Zapiola, donos de banco e tal. E ele tinha uma operadora de turismo, abriu uma filial no Rio de Janeiro e se apaixonou por Búzios. Ali onde hoje tem o supermercado Extra, ali antes tinha uma pousada chamada Cabanas de Búzios, né? E foi a primeira pousada divulgada comercialmente forte mesmo na Argentina. Eu estou falando no final dos anos 70, início dos anos 80. Né? Então, houve esse empurrão, digamos, né? E foi o primeiro operador profissional a divulgar Búzios efetivamente. Olha só, interessante nessas
essas movimentações históricas, geográficas, econômicas, né, que vão dando origem a essas situações, né, esse caso que a gente tem hoje, essa presença internacional em Búzios. Thomas, tem algo que a gente não falou que você julgue que é importante não deixar de fora, pontuar? Fica à vontade. Olha, eu quero muito agradecer o espaço. Estou aí à disposição quando vocês quiserem. Eu, assim, sou batalhador da área do turismo, não pela situação turística, pelo desenvolvimento econômico. Eu acredito, inclusive, que Búzios ter apenas o turismo como principal atividade econômica e em paralelo à construção civil, eu acredito que a gente deveria ter outras grandes economias funcionando, né? Como, por exemplo, a maricultura. Ninguém me explica por que a gente não tem maricultura. Eu não consigo entender como é que a gente não tem criação de camarão, de lagosta, de peixe. Não entendo um marzão desse, gente, por favor. Então, eu acredito muito na questão do desenvolvimento econômico e, através do desenvolvimento econômico, né, várias outras vertentes sendo desenvolvidas. Então, eu trabalho para isso, né, me dedico a isso com muito carinho e tenho um filho criado em Búzios com muita felicidade, sabe? Eu acho que a terrinha que a gente escolheu... Você sabe, vou contar essa história aqui, que eu tentei sair de Búzios uma vez, que depois de eu voltar da Europa, eu tinha estudado, aí eu fui convidado por um amigo, ele estava trabalhando, ele era gerente de um hotel 5 estrelas em Porto Rico. Porto Rico fica ali no Caribe, né? E aí ele me liga e fala assim: poxa, Thomas, eu preciso de ajuda aqui, você é bom na área de alimentos e bebidas, eu tenho 3 restaurantes aqui e tal, poxa, vem para cá para conhecer e tal, e vem trabalhar aqui. Eu falei: poxa, mas qual o salário? Em torno de $6 mil. Eu falei: ops, 6 mil, porra, uma grana, né? Pô, eu com meus 20 aninhos, falei: epa, lá, isso até aqui tá muito bom. Aí eu fui lá conhecer, né? Fiquei encantado, rapaz. Primeira vez que eu andei de jet ski, 91. Primeira vez que eu andei de jet ski, né? O nosso presidente da República à época, né, o Fernando Collor, ele ficava sempre andando de jet ski, mas pobre mortal não tinha essa possibilidade. Mas lá eu aluguei. Então eu andei de jet ski na praia e tal. Fascinado, falei: cara, Mike, muito legal, o hotel lindo, 260 apartamentos, tudo espetacular. Só que aí eu estava assistindo o jornal na televisão, aí aparece lá um mapa, aí começa a falar do furacão que está se aproximando. Eu falei: que é isso? Aí eu peguei o telefone, liguei para o Mike e falei: ô, Mike, tem um furacão se aproximando em Porto Rico? Eu falei: tem. Depois da manhã a gente está ferrado. Eu falei: cara, eu vou me embora daqui, eu vou embora agora. Não, Thomas, você não vai embora porque não tem como ir, porque os voos estão lotados, levando todos os turistas embora e amanhã de manhã já não tem mais voo. Eu falei: como? Eu quero ir embora, né? Mas não tem como. E não pude ir embora e fiquei lá o furacão todo. Uma barbaridade, uma experiência, assim, assustadora, com todo o esquema americano, né, de bunker, né? Mas eu vi o furacão, a destruição que fez, sabe, dos 200 e tantos apartamentos, sobraram 80 apartamentos, o resto tudo destruído. Gente, os coqueiros, só sobrou aço do coqueiro, todos os coqueiros sem cabeça, impressionante. Uma coisa assim, horrível, realmente inacreditável. Aí eu falei: Mike, pode pagar o salário que você quiser que eu não venho para cá, cara. Não vou mesmo, você tá louco. O lugar é maravilhoso, mas com esse negócio de furacão eu tô fora. Então a gente tem uma área aqui realmente espetacular, né? A gente não tem furacão, a gente não tem terremoto, né? Então não tem tsunami, né? Então tá tudo ótimo, né? Então é só saber trabalhar muito bem e não deixar, né, o nosso município escorregar, né? A gente precisa tentar melhorar sempre. Tá certo. Bom, realmente, né, é um privilégio não ter essas intempéries aí, né, esses problemas climáticos, essas questões. Realmente é um privilégio, né? Um privilégio aqui de Búzios, do Brasil, né? Sem dúvida. Bom, Thomas, te agradecer, né? Um prazer, uma conversa bastante produtiva, interessante, né? Eu acredito que foi. E acredito que ficou um registro aí interessante para o pessoal assistir, né? Acredito que as pessoas vão gostar de ouvir esse bate-papo. Então, agradecendo aqui ao Thomas Weber, um prazer, uma honra. Pessoal, né? Fiquem ligadinhos aí na programação da TV Búzios. Deixe aí a sua curtida, seu comentário. E sempre um prazer. Até a próxima. Esse foi o TV Búzios Podcast. Eu sou o Renato Santos. Até a próxima.